Fala pessoas, aqui quem vos fala é Vecchiato, você está no canal onde você joga mais de boa do que em qualquer outro canal da internet, obviamente, no Joga de Boa. Bem-vindo menino, a menina, o velho e a velha, todo mundo quer jogar bem, então vamos lá? Já passou daquele início do game, já fez as quests iniciais, já deu uma boa explorada, então agora você precisa saber de algumas coisas para não errar e nem perder tempo no jogo. Fica comigo até o fim do vídeo porque eu selecionei 10 coisas muito legais, muito importantes para você, tá bom galera? Bora lá? Bora de boa? Dica número 1, galera, os sinos. Algumas cidades, elas têm sinos que vão liberar uma grande área do mapa. O mapa, ele começa com aquela névoa que a gente chama em cima, onde você não consegue ver ali as estradas e as outras coisas. Você pode ir desbloqueando conforme você vai andando ali no mapa e avançando. Mas se você encontrar os sinos nas cidades, você toca o sino e vai liberar uma grande área. Isso daí é muito útil, tá, pessoal? E caso você queira saber já aonde estão os sinos sem encontrar eles através da exploração, você pode acessar um mapa interativo que vai te mostrar aonde estão esses sinos. Eu fiz um vídeo já, tem aqui no canal, sobre esse mapa interativo, como que você pode usar. Se você tiver interesse, depois desse vídeo, assiste lá esse do mapa interativo. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, tá bom, pessoal? A dica número 2 é: aumente a reputação sua com os vendedores das cidades. Você pode aumentar também com outros NPCs, mas com os vendedores é muito importante, porque conforme você aumenta e chega no 100%, eles vão liberar novos itens para as vendas, para você comprar. E eles liberam também, alguns deles, eles liberam um negócio muito bom, que é um contrato de fornecimento de itens. Que acontece o quê? Você compra esse contrato, lê ele, então lá no seu acampamento, os NPCs que são relativos àquele que você liberou, os itens desse NPC vão parar lá pro NPC do seu acampamento. Então se você conseguir a reputação de 100% com um vendedor de armas, o seu vendedor de armas do acampamento vai ter os itens desse daí. Isso aí vai se acumulando. Se você encontrar 8 vendedores de armas e chegar com a reputação a 100%, os itens desses 8 vendedores, se você comprar o contrato, vão também aparecer para você comprar lá no acampamento. Isso daí também vale para frutas, para roupas, para equipamentos, então é muito bom. Para você chegar no 100%, você precisa dar presentes para eles. Quando você abre a opção de interação, tem lá a opção de presentear. Cada um gosta de um tipo de presente diferente. Normalmente todos eles vão gostar daquela bolsinha de moeda que você tem. Então caso você não queira abrir essa bolsinha de moeda, você guarda para dar para eles. Ou se você tiver um item que eles gostam, você pode entregar ali na hora. Então deixe algumas coisas no seu inventário, principalmente as bolsinhas de moeda e também livros, aqueles livros de capa vermelha. São legais porque muitos NPCs gostam daquele livro, tá bom, galera? O NPC Hatch, aí que eu tô aí da cidade de Irnã, que eu tô mostrando aqui na tela para vocês, eu já consegui 100% com ele. Pode ver que do lado do nome dele fica fica um númerozinho verdinho em 100. Então, quando você for presenteando eles ou conversando, ele vai aumentando isso daí até chegar no 100%. Então vejam aí, ó, que na parte de baixo tem essa armadura azul, um conjunto completo, que só aparece para você comprar quando você atinge 100%. E o contrato apareceu lá em cima, o contrato de fornecimento de equipamentos, só também quando você atinge o 100%, tá bom, pessoal? Terceira dica, galera, cavalo. Se o seu cavalo cansar muito ou se machucar, você pode resolver isso na hora com uma habilidade e não precisa passar aperto. Eu não sabia disso. Uma vez o meu cavalo se machucou, eu entrei em combate com ele, ele caiu ali numas lanças, se machucou todo, ficou estrupiado, ele não andava mais rápido. Ele andava lento demais, eu não sabia o que fazer. Ele demorou muito para chegar no lugar que eu queria. Só depois, mais para frente, que eu fui descobrir que você pode usar a palma curativa no seu cavalo. Inclusive, eu acho que funciona até com NPCs também. O que você precisa fazer é olhar se você tem essa habilidade, ver o botão que está atribuído para você usar ela e você aponta, na hora que você está usando, você aponta para o cavalo e usa ela. Vamos dar uma olhada aqui? Você abre ali o seu menu de habilidades, vai ali na parte das habilidades verdes,
e vai ser a primeira habilidade ali, ó, a palma impulsora. Dentro dela vai ter uma subdivisão que é a parte da cura. Você já vai ter que ter adquirido ela ou vai ter que comprar, tá? No meu caso aí, ó, eu uso o Tab durante o uso da palma impulsora. No meu caso, eu uso o Tab durante o carregamento da palma impulsora. Então, você vai se posicionar na frente do cavalo, começa a apertar lá o botão na palma impulsora e aperta o outro botão. No meu caso é F e mais o Tab, porque eu configurei o teclado aí de uma forma um pouquinho diferente. E quando você usar a habilidade, você vai ver que o cavalo tem uns tremeliques, a costa dele ali, o corpo dele vai ficar dando uma tremedeira, significa que você acertou nele, e se ele tiver machucado já vai sumir todo o sangue ali, os machucados, e se ele tiver cansado ele já vai restaurar e ele vai ficar normal de novo, tá bom, pessoal? Quarta dica, tenha um pet de coleta. Galera, ajuda muito. Então o que você faz? Em alguma cidade, algum vilarejo que você vê os cachorros ou os gatos por ali, você começa a fazer amizade com eles, você vai usando a opção de fazer carinho, depois você dá a carne crua e depois você dá a carne grelhada para os cachorros. Isso daí já vai aumentar bastante a sua reputação, o seu nível de amizade com ele, e no dia seguinte talvez você consiga adotar ele. Algumas poucas vezes você consegue até fazer no mesmo dia, mas geralmente vai demorar 2 dias. Você começa num dia até que chega um momento que você dá a carne e não aumenta mais a confiança, não a amizade, a confiança, e no dia seguinte você finaliza, e quando der 100% vai aparecer a opção de adotar. Uma vez que você adota ele, ele passa a ser o seu pet e ele vai pegar o loot que está no chão para você, tanto de itens, de equipamentos, de bandidos ali, de inimigos que você mata. E se você ficar quebrando caixas no mapa enquanto você está andando ali explorando, todas essas frutas, essas coisas que caem, ele também fica pegando. Então, para você conseguir isso, você tem que estar com ele ativo, ele convocado, em português no caso, e ele tem que estar próximo de você. Se você estiver combatendo e ele ficou enroscado lá atrás, longe, aí ele não vai vir sozinho para pegar. Quinta dica, galera, alguns itens do jogo ali do mapa e de alguns NPCs, eles dão um respawn a cada 7 dias. Significa que eles voltam a aparecer. Quais são esses itens? Minérios, plantas que você pega no mapa, itens de venda de NPC e também armas que você acha no mapa. Se chegou num castelo, tem ali 3 espadas e um escudo no chão, você pega elas daqui a 7 dias no máximo, 7 dias do jogo, né? Esses itens vão voltar a aparecer lá. Minérios também, minerou da rocha, da montanha, sumiu, e no máximo 7 dias vai voltar esse item lá. Vendedores, às vezes você tem lá flechas ou minérios para comprar, se você comprou, no dia seguinte não voltou, no máximo 7 dias eles vão repor. Eles só não vão repor aquela bolsinha que aumenta o seu slot, isso daí não. Mas os outros itens, eles repõem a cada 7 dias. Diz aí se já tem alguma dica que eu falei dessas 5 primeiras que você não sabia. Se já tem, já coloca aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Aproveita também, se inscreve no canal, dá um curtir no vídeo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, que você vai estar colaborando muito com o canal, não te custa nada, eu vou ficar muito feliz. Tá bom, pessoal? Valeu! Pessoal, sexta dica e uma das mais importantes do jogo: faça upgrade nos seus equipamentos e armas, principalmente nas armas, dá para fazer nas joias também. Por quê? Porque vai aumentar muito o ataque da sua arma e vai te deixar muito mais forte no jogo. Essa daí é uma das coisas chave para você ficar forte e derrotar fácil os inimigos no jogo. Você tem 3 formas de fazer upgrade nas armas e equipamentos. Você pode usar os materiais normais, que são minérios e outras coisas, osso, tecido. Você pode usar uma moeda de refinamento, que em algumas situações você vai encontrar ou você vai ganhar. E você pode usar itens repetidos do mesmo tipo e do mesmo nível. Então, vamos dar uma olhada aqui no ferreiro como é que funciona isso? Chegando no ferreiro, você vai usar a opção ali de refinamento, e aí tá vendo ali, ó, ele já vai mostrar os equipamentos que eu tenho equipados e o que precisa ali para fazer o upgrade neles. E ali em cima, ó, ele mostra que a minha espada está 16 e ela vai ficar, por exemplo, com, deixa eu ver aqui,
Então ali já mostra que a minha espada está nível 16 e ela vai ficar com 18 de ataque, aumentando 2. Ele tem uma setinha ali e um mais 2 verdinho. Então você pode ir verificando aí o que é que você precisa fazer, o upgrade. E quando você tem itens repetidos, o jogo já vai dar sugestão para você usar eles. Então você usa, porque é muito mais barato você usar o item repetido do que você usar minério, material, ou você usar a moeda. A moeda você deixa para último caso, porque ela é a mais rara de você conseguir. Então, quer ver, ó, vamos descendo aqui, ó, a lista. Veja que o colar manchado eu já tenho. Eu tenho 2 colares do nível 1 que eu posso transformar em um do nível 2. Eu já vou usar aqui, você dá um selecionar ali, refina e você vai ter um de nível acima. E assim sucessivamente. 2 equipamentos de nível 2 viram do nível 3, 2 de nível 3 viram do nível 4 e assim por diante. E se você quiser ainda não usar o repetido, você pode ali no menuzinho do lado escolher entre a moeda ou os materiais de têmpera. Mas eu recomendo você que se tiver repetido usa porque é muito mais barato. Então o que você pode fazer? Você vai coletando as armas, os equipamentos ali, às vezes você pega roupa repetida, né, uma roupa que é mais simples, uma armadura, vai guardando isso daí no seu baú. Mesmo que seja de nível baixo, você já esteja lá no nível alto, vai guardando porque depois você pega tudo, vai no ferreiro, já vai subindo o nível deles até o máximo que você conseguir usando equipamentos repetidos. Porque em algum momento você pode decidir mudar de build, mudar de arma, você já tem uma arma ali que está com upgrade bom. Então não saia vendendo tudo de cara, guarda com o tempo e depois você vai subindo esses níveis com equipamentos repetidos, mas principalmente suba o máximo possível que você conseguir o nível dos equipamentos, das armas para te dar ataque e das armaduras para te dar defesa. Uma outra coisa que você pode fazer, uma dica extra, é que antes de você começar a fazer o upgrade nos equipamentos, você pode ver até que nível eles vão ficar. Então você abre o seu inventário, escolhe um item, você vai usar o inspecionar e dentro do menu do inspecionar vai ter um outro menu para você ver informações de refinamento. No meu caso aí é com a letra F, e aí você pode ver ali o máximo que ele vai chegar e quanto de equipamento cada nível vai precisar. Se já quiser reservando também, você pode tirar um print, uma foto com o celular. Então vejam que essa espada, o máximo dela no nível 10 vai ser 34. Então o ataque base dela, com o máximo de refinamento, vai chegar até esse. Então se você tem uma outra arma lá, uma outra espada, e quer saber qual que vai ficar mais forte até o final, você pode olhar as duas. Ah, uma ficou com 36, então eu vou preferir a outra, você nem gasta com a arma mais fraca, entenderam? Essa dica é valiosa, hein? Já merece um like. 7ª dica, pessoal, as bruxas do jogo são os NPCs mais importantes desse jogo. Por quê? Porque eles vão colocar runas nos seus equipamentos e nas suas armas, eles vão remover, eles vão aumentar os slots para esses itens, para as runas. E as runas são as habilidades extras das suas armas e equipamentos que deixam você com uma build extremamente forte. Por exemplo, você tem uma runa que te dá mais 10 de defesa, você pode pôr em qualquer equipamento. Além da defesa do equipamento, além de você ter refinado, você também pode colocar essas runas. Runas principais que são as de ataque, habilidades para os ataques. Você pode pegar uma arma lá de um boss que atira um raio laser azul lá e acerta todo mundo quando você ativa. Isso daí geralmente está numa runa. Então você pegou a arma do boss, você remove para usar numa arma que você queira, por exemplo. A arma do boss ela tá nível 2, você já tem uma arma nível 10, mas você quer aquela habilidade, você pode remover a runa, colocar na tua arma, ou se for uma habilidade de escudo, uma habilidade da bota, que faz você correr mais rápido, você coloca na bota que você tá. E somente as bruxas que fazem essa mudança. Você vai encontrando algumas ao longo da jogatina, através da história, mas a primeira que você encontra, ela já é aqui em Hernan, e você já consegue fazer algumas trocas. Vou mostrar aqui para vocês onde ela tá, aqui no mapa.
Então, quando você descobre uma bruxa, ela vai ficar com um íconezinho ali de um chapéuzinho. Vejam ali embaixo da letra D de Hernan, que já tem um chapéuzinho de bruxa ali. Vamos dar uma olhada aqui como é que é o menu dela lá de troca e tudo. Chegando na bruxa, galera, você abre lá o menu dela e você vai ter equipar equipamento do abismo, que é a opção de você encaixar as runas, remover equipamentos do abismo são as runas, remover de alguma arma ou equipamento que você tenha e criar encaixes. Você pode remover de uma arma e colocar na outra do jeito que você quiser, desde que o equipamento aceite. Você não consegue colocar uma runa de ataque de arma numa armadura, por exemplo, mas entre armas praticamente você pode fazer o que você quiser e é isso que deixa você mais forte no jogo, essas habilidades extras das runas. Tem muita gente que corre atrás de arma de boss só para remover essa runa e colocar em algum outro equipamento. Como esse jogo ainda não tem o transmog, às vezes a pessoa ela quer ficar com uma arma que ela gosta, por exemplo, uma espada, só por causa da aparência, então ela vai colocando nessa arma todas as runas que ela quer. Não precisa ficar fixa na outra arma lá. Beleza, galera? Essa dica também é muito valiosa. Oitava dica são as pílulas, galera. São pílulas que você usa depois que você morre. Automaticamente o jogo oferece já para você usar depois que você morre, caso você tenha elas no seu inventário. E elas são úteis demais porque às vezes você está lá lutando com o boss, faltava um pedacinho, um tiquinho da vida dele, e você morre e você perde todo o combate, tem que começar. Se você tem uma dessas pílulas, você usa elas, o jogo vai te oferecer ali no menu, você usa elas e pronto, se revive ali e termina de matar o boss. Eu tenho aqui no caso dois tipos, não sei se existem mais, que eu não encontrei nenhuma ainda. Então você tem a pílula de palma pretinha normal e a pílula de palma refinada. A pretinha, quando você usa, ela volta você com 30% de vida. A dourada volta com 100%. Então, dependendo da situação, você vê o que vale mais a pena usar. Se você está numa luta ou num momento tranquilo, você usa a de 30%, que é a mais simples, e você já se cura ali na sequência. Se o bicho tá pegando mesmo, você acha que não vai nem dar tempo de curar, você tá vendo que assim que você voltar, você vai tomar já uma habilidade na sequência, um golpe, você usa a dourada, que você já volta com 100% e evita de morrer de novo e desperdiçar a pílula. Tá bom, galera? Essas pílulas, você também pode craftar elas. Você tem que encontrar as receitas ou comprar de NPCs. Inclusive, esta bruxa que nós encontramos aqui, na mesinha ali do lado dela tem uma receita já. Assim que você chegar nela, você já pode pegar a receita. Pessoas, para a nona dica, você pode ser um meliantezinho, um trombadinha vagabundinho nesse jogo. Sim, você pode roubar coisas nesse jogo. Para você fazer isso, você precisa ter uma máscara de bandido. Então você encontra essas máscaras ou comprando de NPCs que se chamam Lojinhas do Beco, são NPCs que vendem algumas coisas clandestinas, inclusive a máscara de roubo, ou se você matar bandidos e inimigos durante o seu jogo ali no mapa aberto, muitas vezes cai desses inimigos a máscara, mas não é toda vez que cai. Então se você já matou, dá uma olhada aí no seu inventário se não tem nenhuma, ou se vai na Lojinha do Beco e compra uma. Lojinhas do Beco, eles têm um íconezinho específico quando você descobre ela ali no mapa. Eu vou mostrar para você aqui, ó, uma delas, por exemplo. Aqui então na cidade de Hernan, você tem um vendedor da Lojinha do Beco. Tá vendo aqui, ó, você tem aí o centro de Hernan e logo um pouco para fora da cidade, você tem a Lojinha do Beco que tem esse ícone aí que parece um ladrãozinho com uma máscara. Em todas as regiões tem uma dessa Lojinha do Beco. Conforme você for andando e explorando, você vai descobrindo. E ele não fica só nas cidades, ele fica às vezes em algum lugarzinho meio escondido. Se você quiser saber onde estão todos, você já sabe, né? Meu vídeo lá do mapa interativo. Mas esses daí, você pode de repente deixar para ir descobrindo ao longo da sua jornada. E uma coisa interessante dessa Lojinha do Beco é que todos os vendedores vendem uma gema, uma runa aí específica na lojinha. Então, uma forma de você já ter algumas runas boas para você colocar nos seus equipamentos é visitando todos esses vendedores. Cada Lojinha do Beco
vende alguns itens lá legais, importantes, que você não acha em outro lugar, e também cada um deles tem uma runa única. Você até pode encontrar essa runa em boss, em alguma arma, mas você já pode adiantar o tempo e comprar deles que custa barato. E você já pode colocar no seu equipamento ou na sua arma, tá bom, pessoal? Para você fazer um roubo, você tem que estar com a máscara equipada. Então você vai abrir o seu menu de contexto ali dos seus equipamentos, você vai ter que equipar a sua máscara, senão você não consegue roubar. Uma outra dica também é que se você for pego pelos guardas de qualquer região e for preso, eles vão tirar a sua máscara, tá? Então ela vai sumir do seu inventário. Daí vai ter que comprar outra ou achar outra, tá bom? 10ª dica, itens com habilidades, galera. Alguns itens que você pega, sejam eles anéis, colares ou alguma runa que você coloca em arma ou equipamento, eles dão habilidades que você pode ativar com uma tecla. No meu caso, eu tenho, por exemplo, um brinco de pétala de flor. E esse item, ele pode ser ativado com a letra V. No meu caso, eu coloquei a letra V. E em determinadas situações, você vai usar outra tecla mediante a uma ação que você fez. Eu também depois vou mostrar um outro item assim. Mas caso não seja um item que você usa em combate ou em alguma situação de esquiva, alguma coisa específica, você vai ter uma tecla atribuída. Vecchiato, aonde que eu mudo essa tecla? Na configuração do mapeamento de teclado que você faz aí. No meu caso, esse brinco, ele é uma caixinha de som, então ele toca uma musiquinha quando eu aperto. Olha que bonitinho. Olha lá, gente, que da hora. Útil pra caramba, não é não? Então se você tá naquele dia nervoso, nossa, meu dia foi uma bosta, foi estressante, você entra no jogo, pega isso aqui e fica plim, 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 plim. Nossa, relaxante demais. Super útil. Você tá ali, ó, brigou ali, você quer acalmar a briga ali com os NPCs, blim, 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 blim na florzinha. Cara, é útil demais. E aqui, meu povo, olha só um item aqui que tem uma habilidade que você ativa ela com o botão de esquiva. No meu caso é o botão 5 do mouse. Ele tá nesse elmo de placas de Withers, e ele é uma gema. Então você até consegue colocar isso em outro equipamento se você quiser. Então, ó, logo após você ser atingido, você pode apertar o botão e ele vai fazer ali uma habilidade chamada Maré Salobra. Eu não sei o que é isso porque eu nunca usei. Ele deve jogar alguma coisa ali para afastar o inimigo, ou ele dar um golpe no inimigo logo após você tomar o golpe. Então não adianta você ficar apertando antes. No caso da flor, você pode apertar a qualquer momento, mas esse daí é só quando você for atingido, você já na sequência aperta. Aí ele usou outro botão. Pessoal, essas foram as dicas de nível aí já que eu considero até intermediário para você que já começou o jogo, já caminhou um pouco aí na jornada do Clifão e ainda não sabia, então tá aí, tá? Já fez o básico do jogo, já começou, de repente você não sabia algumas dessas coisas ou todas que eu coloquei aqui. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo feito aí com bastante dedicação para vocês, para ajudar você a jogar melhor esse jogo, a jogar mais de boa. Então, se você puder, não se esquece, se inscreva nesse canal, deixa um like, deixa um curtir, compartilha com seus amigos, com os velhos, com as velhas, com o menino e com a menina, porque você me ajuda muito e não te custa nada, tá bom, galera? Agradeço muito de coração. Nunca se esqueça, videogame é bom demais, eu sou o Vecchiato, fica com o Pai do Céu e até o próximo vídeo.